TV Aberta São Paulo, Quality by Maracedro. No nosso programa de hoje estamos recebendo professora Zélia de Oliveira. Professora Zélia de Oliveira, ela é professora de Braille e professora de AEE. O que é AEE? Eu não sabia, gente, mas é bárbaro. Atendimento Educacional Especializado. Se você em casa tem alguma criança com algum tipo de deficiência, é uma matéria sensacional, gente. É uma matéria imperdível, que assim, nós hoje procuramos a inclusão de tudo, de todos. É de suma importância, é vital isso para todos. Então assim, assista essa matéria, confira. Isso é qualidade de vida, é Quality by Maracedro. Olá Maracedro, boa tarde, tudo bem com você? Obrigada, Mara, por mais esta oportunidade de poder estar participando do seu programa. Obrigada a você, a toda a diretoria e a toda a equipe da TV Aberta São Paulo. Meu nome é Zélia Oliveira, eu sou professora de Braille, professora AEE, Atendimento Educacional Especializado do município do Embu das Artes. E hoje eu vou falar como está acontecendo o acolhimento das crianças deficientes na Escola Milton Suga Galego. Para estar falando sobre esses atendimentos, eu também passo a informação que em todas as orientações sobre como trabalhar com a educação inclusiva acontece com formação continuada através da Secretaria de Educação do Embu das Artes e equipe da Educação Especial, através do secretário, senhor Clécio Romagnoli, da secretária Ildineia Dias, da coordenadora Rosângela Rizzi e da supervisora Luciana. Eu quero fazer um agradecimento especial para a coordenadora Rosângela Rizzi, que eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela sempre muito centrada, muito calma, com um coração gigante. Então sempre me orientando, me acalmando com relação a todos os cuidados, a todos os encaminhamentos, me tranquilizando sempre. Um beijo, Rosângela, querida. Muito obrigada por tudo. Então, a matéria de hoje será sobre a inclusão na sala de aula regular e sala de recursos. E como foi o acolhimento das crianças deficientes na Escola Milton Suga Galego. O atendimento na sala de recursos é de acordo com o decreto, né? Acontece uma vez por semana, no período de 1 hora, sempre no contraturno da escola, né? Ou seja, essa criança estuda de manhã, ela é atendida na sala de recursos à tarde e vice-versa, né? Então, todos os conteúdos da sala de aula, ele tem que ser adaptados e trabalhados com as crianças deficientes. No atendimento educacional especializado, que seria na sala de recursos, são realizadas atividades para desenvolver as habilidades cognitivas e o conhecimento que cada um traz, partindo do princípio que todos trazem alguma coisa, todos sabem alguma coisa, né? E a sala de recursos atende as deficiências, na maioria autistas, que vem elencando a deficiente intelectual, o TEA, o TDAH, e todas as crianças também com paralisia cerebral, deficientes físicas, tá? Os deficientes visuais, cegos na totalidade e baixa visão. Então, as atividades adaptadas do ensino fundamental 1, realizadas na sala de recursos, ela precisa conversar com as atividades, né, que o professor desenvolve na sala de aula regular. A criança, ela não vai acompanhar todo o conteúdo que o professor ministra na sua sala de aula. Então, por isso que o professor da sala de aula, ele precisa adaptar o seu conteúdo de acordo com a necessidade da criança da sua sala, né? Então, quando eu mencionei que cada criança traz de fora o seu repertório para ser lapidado na sala de recursos, eu desenvolvi a seguinte estratégia no início do ano letivo. Isso foi o ano passado.
Então, eu fiz um acolhimento com os pais. Então, eu estou hoje falando de coisas que aconteceu no início do ano de 2023, tá? E que nós vamos dar continuidade agora nesse ano de 2024, que funcionou muito bem, né? Que foi muito, muito produtivo. Então, nesse acolhimento com os pais, eu passo o quê? Nesse primeiro encontro, eu pontuo para os pais a riqueza de informações que tem dentro da sua casa. Então, quando a criança... esse trabalho eu fiz com os deficientes visuais, baixa visão, não é? Então, a mãe, a família, ela tem uma riqueza de informações dentro do seu lar, né? E que a criança tem dentro da sua casa. Então, tudo ela pode apresentar para a criança. Então, como eu relatei sobre esses recursos existentes nas salas, nas casas, nas residências, alguns casos é a mãe que descobre que a criança é deficiente. A mãe descobre porque ela percebe comportamentos diferentes, né, diferenciados, aí ela começa a investigar. Algumas descobertas acontecem na sala de aula regular pelo professor. Então, quando acontece na sala de aula, que o professor percebe a criança, algumas dificuldades que a criança apresenta, então o professor tem um olhar muito apurado com relação a isso, então ele chama, ele comunica o coordenador da escola, o coordenador junto com o professor, ele chama os pais e ele consegue pedir para que a criança seja levada a um especialista para ter um laudo, né? Para ter um laudo, começar a ter uma atividade adaptada, porque às vezes ele não acompanha o conteúdo. Por quê? Vamos investigar. Por que ele não está acompanhando o conteúdo? Então, como eu mencionei, muitas vezes é na escola que a gente descobre que a criança é deficiente. Mas quando a mãe consegue ter esse olhar e consegue descobrir na própria casa, ela pode começar a apresentar para sua criança tudo que for fazer, apresentar para a criança, falar o nome. Isso funcionou muito bem essas orientações, funcionaram otimamente bem com as crianças baixa visão. Então, com os autistas também. São crianças inteligentíssimas, eles pegam muita coisa. Então, a mãe vai escovar os dentinhos, ela pode dar para a criança segurar a pasta, né? Segurar a escovinha, colocar, olha, esse movimento de apertar a pasta de dente é movimento de pinça. Então, a criança pode começar a apertar, ensinando, tá? A criança a fazer esse movimento de colocar a pasta na escova e falar o que a criança está fazendo. Sempre mencionar o que a criança está fazendo, o que ela está ofertando para a criança, não é? Então, na troca de roupas, ela pode mencionar as cores, dobrar meinhas, pares, né? Separando por cores. Então, na alimentação, ela pode apresentar o nome dos alimentos, tá? Quando for algum objeto, ela pode falar o círculo, é quadrado, etc. Não é? Então, tudo isso é ricamente pedagógico e com todas as informações que a criança tem dentro da sua casa. Então, com a criança deficiente também é assim. A gente ensina a criança que não tem deficiência, a gente ensina também para a criança que tem deficiência. E eles aprendem. Então, pega o kit, como eu disse, pega o kit, tubo e pasta, abre e fecha, a cor da escova, a coordenação motora, né, da escovação, a percepção visual, pode trabalhar a lateralidade, movimento de pinça, como eu falei, apertar e colocar a pasta na escova. Então, agora eu vou entrar no repertório, no atendimento na sala de recursos, que eu perguntei para a família, quando eu comecei a atender as crianças pequenas, né, bem pequenas, creche, eu conversei muito com as mães. Então, o que a criança conhece, mãezinha? O que ela sabe fazer?
já o que ela já sabe fazer, porque todo mundo sabe alguma coisa. Então, a partir do que a criança sabe, a partir do que a criança trouxe, a partir dessas informações, eu fui adaptando as atividades para realizar os atendimentos. Então, a mãe, juntamente comigo, a mãe fica, porque a criança muito pequena, ela ainda não tem, ela ainda não tem a liberdade, ela ainda não conhece o professor. Então ela fica muito presa, a mãe ainda. Então, nesse sentido, tem que entrar a mãezinha e a gente vai elencando o que a criança sabe fazer. A partir daí, vai colocando, vai desenvolvendo as habilidades cognitivas, né? Os pequenos, eles não pegam no lápis, muitos exercícios são desenvolvidos na oralidade. Então, você consegue trabalhar muito na oralidade. Você apresenta só um exemplo do que foi feito, foi realizado. Você oferece uma foto de um gatinho, de um cachorrinho, né? Então você fala qual que é o sonzinho que o cachorrinho faz. Eles sabem qual que é o sonzinho do gatinho, não é? E aí eles vão falando. A partir daí, isso é tudo trabalhado na oralidade, tudo muito pedagógico, não é? Então a criança não vai fazer atividade em folha ou em caderno, a gente já está trabalhando a oralidade com eles, não é? E tudo dentro da realidade dele. Então, dessa forma, fica fácil de alcançar a criança. Então, você está trabalhando tudo dentro da realidade da criança, né? Então, o tema inclusão, ele é muito amplo. Neste primeiro momento, eu vou me atentar mais e mostrar o que foi realizado na sala de aula com a deficiência, com as crianças deficientes. O trabalho maravilhoso que foi realizado na Escola Milton Suga Galego com essas crianças deficientes. Então, conforme, depois o meu diretor, ele vai estar falando, eu vou estar apresentando as crianças também, mas muitos professores, quando eu falo que a sala de recursos, que eu sou a professora do AEE, da sala de recursos, então eu tenho que ter, para o professor que precisa, eu tenho que ter também um repertório para ele trabalhar com a sua criança dentro da sala de aula. Eu tenho que ajudar o professor que precisa. Muitos professores na Escola Milton Suga Galego, na maioria, já tinha esse conhecimento de sala de aula com criança. Todos desenvolveram um trabalho maravilhoso com a inclusão e as crianças avançaram. Tem aluno que vai ser... Ele não está nessa matéria, tá? Ele não está nessa matéria, porque tem muita coisa, tá muito rico. Então tem muita informação e a gente tem pouco tempo, né? Então a gente não vai ter tempo de passar todos. Eu espero ter mais uma oportunidade de poder estar apresentando mais trabalhos realizados. Nesse primeiro momento, a gente vai se atentar somente a esses. Então, muitos professores não precisaram, porque eles têm a informação. Nós, através da formação continuada, nós trazemos um repertório que também pode nortear o professor de sala de aula, não é? Pode nortear para o professor que necessita. Então, a criança ela vai estar amparada, ela vai estar dentro da sala de aula, desenvolvendo todas as atividades, não na íntegra, né? Como eu disse, são atividades adaptadas que conversam com a sala, com o conteúdo programático do professor. São atividades que conversam, mas feitas de outra forma, adaptadas, atendendo à realidade de cada um, não é? Atendendo à realidade da criança. Então, nesse primeiro momento será isso. Então, a sala de recursos, ela é riquíssima de informações, ela tem muitas atividades adaptadas, jogos variados, materiais orientadores que o professor pode usar se ele precisar, se ele pedir. Se por acaso for trabalhar algum tema de uma data comemorativa e ele não tiver tempo de
preparar a aula dele, a gente tem, tá? A gente tem adaptado, que pode estar ajudando o professor. Mas como eu disse, a Escola Milton Silva Galego fez um acolhimento espetacular com a inclusão. Todos os professores comprometidos maravilhosamente bem, professor de educação física, incluindo em todos os jogos. Foi um trabalho realizado em conjunto maravilhoso. E depois vocês vão ver, tá? A gente vai apresentar todas as crianças aqui. Então, terá também um breve musical do meu aluno Carlos, que ele é deficiente visual, que vocês já conhecem de outras matérias. O Carlos, ele não está na Escola Milton Silva Galego, ele está em outra escola, mas ele é atendido por mim e... porque ele é deficiente visual, ele é atendido por mim e os professores também dessa escola que ele está super comprometidos, maravilhosos. Ele está fazendo um breve musical na sala de aula com o professor Silvio, que professor espetacular. E trabalhando com o Carlos e envolvendo muito o Carlos. Música é lindo, né, gente? Esse meu aluno, ele é músico. Ele não enxerga, vocês também já presenciaram ele aqui em outras matérias, maravilhoso. Tem também a minha ex-aluna Júlia. Minha ex-aluna Júlia também, ela é deficiente visual. Está ganhando o mundo através de medalhas, ela está participando de judô, ela vai participar da Paralimpíadas, está ganhando o mundo, sempre em primeiro lugar em tudo que faz. A mãe super comprometida, que também já falei dela em outras matérias, mãe super comprometida, envolvida, sabe, na deficiência da filha, sempre proporcionando recursos para a criança avançar. Então, se você proporciona recursos para o seu aluno avançar, ele avança, ele evolui, porque todos evoluem. Dificilmente ou nunca uma criança entra e sai da mesma forma. Ela evolui muito. Por isso que é muito importante esse acolhimento na sala de aula, inserido, envolvido em trabalhos coletivos, juntos com outras crianças. É um trabalho maravilhoso, muito rico. Então, eu preparei a matéria com várias ações que os professores realizaram com seus alunos de inclusão. Talvez não seja possível, como eu disse, mostrar todos nessa edição, mas estamos trabalhando muito, muito, muito para que, né, sejam feitas nossas várias matérias e que possam ser apresentados, principalmente a evolução das crianças, que é o mais importante, e o desenvolvimento de todos eles, não é? Então, essas informações é para eles, né? Para que eles evoluam, para que eles consigam aprender, e todos aprendem, né? Mais. Então, eu tenho muita coisa para apresentar ainda, então nesse primeiro momento eu só fiz esse acolhimento e fiz essa breve introdução, mas terá também a fala do meu diretor Leandro, as crianças, né? E a gente vai encerrar, eu acho que talvez o Carlos na sala de aula dele. Então, mais uma vez, Mara Cedro, muito obrigada pela oportunidade de poder estar mostrando a inclusão, esse tema maravilhoso, riquíssimo no seu programa, tá bom? Eu agradeço e espero ter a oportunidade, né, de poder estar mostrando mais coisas para você, tá bom? No seu programa. Muito obrigada, Mara Cedro. Fique com Deus. Carlos, oitavo A. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Levanta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até de mim, se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Olá, uma boa tarde a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer aqui a Mara Cedro pela oportunidade em participar do seu programa, né? Agradecendo também aí a equipe da TV Aberta também pela oportunidade e aí de dialogar um pouco aí sobre o público autista. Sou Leandro Santana, sou diretor da escola Milton Suga Galego, fica localizada no Jardim Valo Verde, região de Embu das Artes, em São Paulo. Hoje, na nossa unidade escolar, nós temos 33 estudantes matriculados em sala regular. Desses 33, 22 estudam no período da tarde e 11 no período da manhã. Quando falamos desses estudantes, primeiro com muito carinho e respeito que nós tratamos com esses estudantes, nós temos também aí o apoio, que nós, quanto gestores, junto com a sala de atendimento especializado, precisa dar aos professores de como trabalhar com esses estudantes, no dia a dia, de como que isso vai ser feito da melhor maneira possível dentro das especificidades de cada estudante aí com síndrome do espectro autista. Nós temos aí um dos nossos instrumentos, de trabalho do professor, nós temos uma tabela de avaliação inicial, vamos dizer assim. Nada mais é que uma tabelinha com algumas atividades, de participação e colaborativo em sala de aula. Algumas atividades rotineiras, de dia a dia mesmo, como se o estudante observa o que acontece ao seu redor, se ele responde a estímulos auditivos, se ele atende chamados, se ele imita gestos e comportamentos, demonstrando aprender por imitação, se ele se concentra nas atividades do seu interesse, se ele demonstra ter capacidade para aprender a ler, ele demonstra ter capacidade e interesse em escrever, se ele se comunica, se ele pede ajuda na resolução de um problema do cotidiano, se ele resolve esse problema sozinho, se ele entende mensagens que ele mesmo fala, se ele entende comandos simples, pegar o lápis ou traga o lápis aqui, se ele nomeia objetos, se ele faz perguntas, são algumas das atividades rotineiras, do dia a dia, de uma rotina escolar mesmo, dessa tabela de avaliação inicial que o professor tem como apoio, que serve para ele ter como base ali da forma como ele vai trabalhar com aquele estudante, dentro das especificidades de cada estudante aí, com a síndrome do espectro autista. Então, devido aí nos últimos anos esse aumento ter sido significativo, desses estudantes, em todas as unidades escolares, então sentimos a necessidade também desses professores precisar se preparar para receber esses estudantes. Temos como prioridade, óbvio, lógico que sempre nós, quanto escola, caminhar para o ensino ou aprendizagem, mas também uma das nossas grandes preocupações é a formação de cidadão desse estudante. É formar ele para a sociedade, para o convívio, para o coletivo, para uma melhora significativa na sua residência, é a parceria que nós fazemos com a família, entender como é o cotidiano desse estudante fora da unidade escolar, é trazer a família também como parceira, e obviamente esses resultados, se essas melhoras elas conseguem ser vistas na escola, com certeza elas conseguirão ser vistas em casa também, então para a família também é um ganho significativo, e para nós quanto escola é muito prazeroso trabalhar com esses estudantes. Você vê o professor, ele se sente realizado, vamos dizer assim, quando ele consegue realmente atingir aqueles estudantes, dentro de cada especificidade que cada um tem. E acreditamos que na educação precisamos dar mais valores, e formação para a comunidade escolar, não só professores, quando falo em comunidade escolar nós falamos de todos, a equipe de secretaria, a equipe da merenda, a equipe de apoio, professores, coordenadores, são gestores, que precisam estar preparados para trabalhar com esse estudante,
13, isso mesmo. Então coloca aí agora, 13. Isso, 1 e o 3. Polegar, indicador, médio, anelar em mim, sim. Puxa o ar, solta o ar. 1, 2, 3, 4. Faz a bombinha, Samuca. Aê, Samuca! Números ímpares, corre! Vai, João, vai, João! Que número que é esse aqui, William? 1, E esse? 2, E esse? 3, E esse aqui? 6, E esse? 5. Olha só. E aí, João? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá fazendo as suas atividades? Olha aqui pra pro, ó. E aí, você tá bem? Sim. Tá? Tá. Olha, o João desenvolve toda a atividade, igual todos os colegas, né, João? Né? Vendo que letra linda, a letra do João, a atividade dele. Consegue desenvolver tudo. Olha pra cá, João. Você gosta do seu trabalho, das suas atividades? Sim. Que bom. Manda um abraço aí pra todo mundo. Abraço.